Oi, pessoal. Meu nome é Vanessa, eu sou egressa da primeira turma aí da UX. Eu sou bibliotecária no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né, desde 2017. Então, eu me formei aí em 2016, aí depois eu fiz uma especialização, depois eu fiz um mestrado em educação na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e atualmente, então, eu sou doutoranda no programa de Processos e Manifestações Culturais na Universidade Fevale. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante aí para a gestão de acervo, que são as perspectivas decoloniais aplicadas aí ao desenvolvimento de coleções, né? E antes de iniciar, né, eu gostaria de fazer uma reflexão junto com vocês, né? Vocês já pararam para pensar por que algumas obras, alguns autores, né, são mais comuns nas nossas bibliotecas do que outros, né? Ou por que que as perspectivas europeias, perspectivas norte-americanas, né, são mais presentes, né, enquanto outros saberes aí, indígenas, africanos, afro-brasileiros, são talvez menos representados, né? Bom, isso não acontece por acaso, né? Existe aí um processo histórico, né, por detrás disso, que define aí quais conhecimentos são considerados mais importantes, né, e quais aí são deixados de lado, né? E é exatamente sobre isso, né, que nós vamos tratar e refletir aqui, né? E para entender isso, né, nós vamos explorar dois conceitos, né? Que nos ajudam aí a entender essa realidade, que é a colonialidade e a branquitude, né? E também, né, como esses fenômenos influenciam, então, as práticas aí de desenvolvimento de coleções nas nossas bibliotecas, né? Então, essa aula, ela foi pensada a partir do que eu venho desenvolvendo na minha tese, né? E considerando então que vocês já têm um domínio aí, né, sobre o que é desenvolvimento de coleções, né, quais as etapas que são envolvidas, a ideia então é fazer vocês refletirem, né, sobre como essas práticas podem reproduzir, né, ou até mesmo desafiar, né, a exclusão então de saberes, né, e também de produções culturais desses grupos, né, que foram aí historicamente marginalizados, né. E além disso, né, nós vamos discutir duas leis que são muito importantes, né, para pensar isso, que é a questão da Lei 10.639 e a 11.645, que aí no âmbito das bibliotecas escolares e acadêmicas, né, são muito importantes, né? Essas leis elas foram criadas então para corrigir essa exclusão que é histórica. Nós vamos tratar também um pouco delas. Então, nosso objetivo aqui não é apenas, né, entender esses conceitos, né, mas, né, como futuros aí bibliotecários e bibliotecárias, né, refletir, né, sobre como a gente pode conduzir, né, o processo de formação e desenvolvimento de coleções, né, nas nossas bibliotecas, para tornar então elas espaços verdadeiramente inclusivos. Bom, então a gente vai começar aí pelo conceito, né, de colonialidade, né, o que significa esse termo, né? Então, esse termo colonialidade, ele foi criado pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano, e ele se refere, né, ao fato que mesmo após o fim do colonialismo, ou seja, o fim daquele período colonial, né, quando países aí da América Latina e aí, né, incluindo o Brasil, se tornaram independentes, né, muitas estruturas coloniais continuaram existindo, né, na nossa sociedade, né. Dando um exemplo, bom, nós ainda, né, somos exportadores de matéria-prima, né, ou seja, produtos de baixo valor agregado, enquanto os Estados Unidos e a Europa produzem e vendem, né, produtos industrializados de maior valor, né, com base aí nas nossa matéria-prima. Isso, né, é oriundo aí do processo colonial que se mantém ainda nos dias de hoje, né? Bom, um outro exemplo aí ligado ao campo social, né? A gente pode citar aí a questão do mercado de trabalho, até mesmo da educação, né?
a gente tem dados aí, né, que afirmam, né, que pessoas brancas ainda ocupam, né, a maior parte dos cargos de prestígio, né, e que essas pessoas ainda têm acesso maior, né, aí a uma educação de maior qualidade, né, enquanto aí as populações negras e indígenas elas ainda enfrentam, né, desigualdades como aí menores salários, menor dificuldade de entrar no mercado de trabalho, maior dificuldade aí de ascensão social, né. Isso tudo é reflexo de estruturas que se consolidaram no período colonial, né? Então, em vários setores, né? Aí eu citei a economia, o campo social, mas também o cultural, né? E também a gente vai ver isso no campo da disseminação do conhecimento, que é onde entram aí as bibliotecas, né? E aí, dentro da colonialidade, a gente tem diversas ramificações, né? Uma delas é a colonialidade do saber, né? Então, é ela que define aí quais conhecimentos são importantes, né? Então, a colonialidade do saber também é um conceito proposto por Anil Boquerrano, né? E ela ocorre quando apenas algumas formas de conhecimento são valorizadas, né, enquanto outras são desconsideradas ou vistas como inferior, né? Então a gente pode pensar aí, no nosso caso, né, em como a história, né, foi contada aí nos livros didáticos, né? Então a gente aprendeu muito sobre a trajetória da civilização, né? E essa trajetória, ela é um caminho contínuo, né, que começa lá na Grécia Antiga, né? E aí a importância, né, da Biblioteca de Alexandria também, né? Passa aí pelo Império Romano, atravessa aí o período cristão, né, medieval e culmina então na Europa moderna, né? E os acontecimentos históricos também que a gente aprende segue essa linearidade, né? Então a gente tem aí o Renascimento, o Iluminismo, né? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e o que tudo isso tem de comum é que é uma perspectiva que coloca a Europa como centro, né? Então a gente aprende um ponto de vista, né, europeu, né? Então a gente aprende muito pouco sobre a história africana antes da colonização, né? Sobre essas filosofias e ciências desenvolvidas pelos povos indígenas, né? Antes da chegada dos europeus, né? Porque essa linearidade histórica os coloca como povos do passado, né? E isso não significa que esses povos eles não produziram conhecimento, né? Mas que esse conhecimento foi ignorado e desvalorizado ao longo do tempo por conta dessa perspectiva europeia, né? Para que a gente enxergasse eles como sinônimo de modernidade, como sinônimo de civilização, e esses outros povos como atrasados, né? Então, essa foi uma política, né, desenvolvida aí no período colonial, para colocar a Europa como centro do mundo, né? E aí, onde as bibliotecas entram nessa história, né? Então, as bibliotecas, né, elas são responsáveis, como se sabe, né, por reunir e disponibilizar todo o conhecimento da humanidade, né? Então, tudo que a gente sabe hoje, né, se dá e se deu, né, por meio de uma sucessão de bibliotecas. A própria escrita, né, como objeto, né, de disseminação do conhecimento é um projeto colonial, né, que desvaloriza aí as tradições orais, né? Então as bibliotecas, né, ao longo do tempo, elas contribuíram para consolidar essa visão de mundo, né, do que a gente considera civilizado, ser então esse padrão europeu, né? Do que é moderno, né? Ser esse padrão europeu. Então, falando agora, né, no âmbito do desenvolvimento de coleções, né? Se a seleção de livros, né, nas nossas bibliotecas ainda hoje segue essa lógica colonial, né? De valorizar esses saberes, de não trazer outras perspectivas, a gente acaba então tendo acervos que reforçam essa desigualdade que foi sendo aí construída historicamente, né? Por isso, quando a gente olha para as nossas coleções, né, nós vemos que há poucos livros, né, de autores indígenas, há poucos livros de autores africanos, afro-brasileiros, e isso é um reflexo, né, da colonialidade do saber. Bom, um outro conceito importante aqui é branquitude, né? Então é ela que define,
também o que é importante, né? Esse conceito, ele pode parecer estranho à primeira vista, para quem nunca ouviu falar, mas ele nos ajuda a entender também como certos grupos sociais, né, vão ter aí mais privilégio e visibilidade no campo do conhecimento do que outros, né? Então, a branquitude aqui, ele é um termo que ele não se refere apenas a pessoas brancas, né? Mas sim a um sistema aí que coloca a cultura, a história e os conhecimentos de pessoas brancas como padrão. E aí vale lembrar que quem definiu a existência, né, de pessoas brancas, na verdade quem se autodefiniu como branco foi os europeus, né? Então, na chegada aqui, né, do nosso continente, eles se depararam com pessoas diferentes e eles se autoproclamaram como brancos e os outros, né, definiram como negros, como indígenas, né? Então, há ainda uma hierarquia dentro dos brancos, né? Então, nós brancos aqui no Brasil, né, que houve aí um processo também de embranquecimento no Brasil, né? Então, nós brancos aqui me considerando branca, né? No Brasil, nós somos diferentes, né, também dos brancos europeus. Há também essa hierarquia dentro da branquitude, né? Mas, de qualquer forma, indiferente, né, da sociedade, os brancos eles sempre vão ocupar, então, esse lugar de privilégio social, né? Então, esse sistema faz com que as obras de autores brancos, né, sejam vistas como mais confiáveis ou universais, né, enquanto obras de autores negros, indígenas ou de outras origens são tratados aí como algo alternativo ou de nicho, né? Isso acontece nas nossas bibliotecas, né? Vamos pensar em um exemplo prático, né? Quando alguém vai estudar aí filosofia, né? Normalmente a gente vai encontrar então que Platão, Aristóteles, né? Filósofos aí africanos, indígenas ou asiáticos nós encontramos com maior frequência nos nossos acervos ou citado nos livros dos nossos acervos, né? Eles também produziram conhecimento por séculos, né? Mas raramente são incluídos, né, ou citados, né, no acervo das nossas bibliotecas, né? Outro exemplo, a gente pode, né, citar aqui também no campo, né, da literatura, os livros de literatura, né? Então a gente tem aí os grandes clássicos, né, que a gente encontra aí majoritariamente autores europeus ou norte-americanos, ou no caso do Brasil, autores brancos, né? Mas a literatura indígena, a literatura africana, a literatura afro-brasileira, né? Então, muitas vezes essas obras elas não são, né, compradas pelas bibliotecas, elas não aparecem, né, nas listas de leituras recomendadas e acabam se tornando aí invisíveis, né, para os nossos leitores. Então, esse fenômeno aí da branquitude, ele faz com que apenas alguns tipos de conhecimento, algumas vozes, né, sejam valorizadas, o que reforça, então, a exclusão, né, desses outros saberes, né? Então, resumindo, né, para compreender melhor como esses dois fenômenos, né, que são a colonialidade e a branquitude, se manifestam no desenvolvimento de coleções, a gente pode, né, nos perguntar, né, quais são os autores mais lidos, recomendados nas bibliotecas. Então, a gente pode olhar ali para aquela nossa lista de aquisição, quais foram os livros que a gente adquiriu, né, ou quais narrativas predominam nos nossos acervos. A gente pode pegar aí a lista dos últimos livros que foram sei lá, os 10 livros mais emprestados, né? Verificar aí quais são as narrativas que predominam e que circulam mais nas nossas bibliotecas. Bom, se a resposta for, né, que as coleções são predominantemente compostas por autores brancos europeus, e aqui em europeus entram também os norte-americanos, né, nós estamos diante de um exemplo claro, né, de como a colonialidade e a branquitude estruturam, né, o acervo de nossas bibliotecas e, consequentemente, o acesso ao conhecimento e, consequentemente, também a formação, né, isso vai impactar também na formação dos nossos leitores, né. E agora que a gente entendeu esses conceitos, né, e como eles se manifestam, a gente pode refletir, né, sobre o impacto disso
nas nossas bibliotecas, né? O que acontece, então, quando as bibliotecas oferecem, então, esse acervo limitado e pouco representativo, né? Então, primeiro, né, há, então, a reprodução de desigualdades, né? Então, se as bibliotecas, elas continuam aí privilegiando autores brancos e eurocêntricos, elas vão reforçar, né, aos nossos leitores a ideia de que apenas esse conhecimento é válido, né? Então, a desvalorização de outras culturas, né? E aqui pensando, né, nas leis de Ranganatha, né? Para cada leitor o seu livro e para cada livro o seu leitor. Em que quando então um leitor negro ou indígena, né, não encontra livros, né, sobre a sua própria cultura na biblioteca, ele pode sentir, né, que a sua história, né, que seus conhecimentos ancestrais não são importantes, né? E para além disso, né, a falta de diversidade no aprendizado. Não é só os leitores negros e indígenas que precisam ter acesso a essas perspectivas, né? São todos nós, né? Então, se apenas algumas perspectivas são refletidas nos nossos acervos, né? Nós perdemos, então, a oportunidade de conhecer diferentes formas de pensar e interpretar o mundo, né? Então, por isso é importante, por isso importa, né? E aí, né, como podemos então garantir que essas bibliotecas não reproduzam apenas esse conhecimento branco e eurocêntrico, né? E aí, né, a gente se volta às perspectivas decoloniais, né? O que é esse decolonial, né? Então, esse decolonial aqui, ele se refere a um conjunto de ideias que buscam então questionar e romper com os efeitos da colonialidade, né? Que, como vimos, ainda persistem na atualidade. Então, adotar uma perspectiva decolonial no desenvolvimento de acervos, né, é empregar aí um conjunto de práticas que vai desafiar essas marcas da colonialidade, né, existentes aí na construção do acervo das nossas bibliotecas, onde a hegemonia branca, eurocêntrica e também cisgênera, porque a gente pode pensar aí que a maioria dos autores das nossas bibliotecas são homens, né, é predominante. Então, se não houver aí uma postura crítica e consciente da pessoa bibliotecária que está à frente da biblioteca, esse espaço vai continuar reproduzindo um acervo que reforça a exclusão, né? Porque, como vimos, isso é fruto de um processo histórico, é estrutural, né? Então, a desconstrução desse sistema exige aí um esforço ativo e intencional. Essa palavra é importante. Tem que ter intenção, né? O bibliotecário ele tem que agir de maneira intencional na revisão dos acervos, né? E principalmente das políticas de desenvolvimento de coleções, né? Porque, como a gente viu, isso é estrutural. Então, não basta apenas bom, agora eu vou comprar todos os livros que eu consegui, né? E deu. Isso está bom. Não, a gente tem que olhar para as nossas políticas e identificar que critérios que estão ali, né? Que acabam ajudando, né, na invisibilização desses autores, dessas temáticas dentro do nosso acervo, né? Então, a gente pode pensar que seria como uma ação afirmativa, né, de reparação histórica aplicada ao desenvolvimento de nossos acervos. Como existe aí a política de cotas para a universidade, a gente pode pensar em uma política de cotas para o nosso acervo, né? E no Brasil, né, aí pensando no caso das bibliotecas que atuam no contexto educacional, um dos principais caminhos aí que nos garante, né, agir nessa perspectiva, né, é a legislação, né? Então, a gente tem aí a Lei 10.639, que é uma lei que foi sancionada em 2003 e que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, para incluir aí no currículo oficial das escolas a obrigatoriedade aí da história e da cultura africana e afro-brasileira, né? Isso significa, então, que todas as escolas, né,
elas devem, né, ensinar aí sobre a história dos povos africanos, a resistência negra e a cultura afro-brasileira. Então é importante ressaltar que essa lei ela não surgiu do nada, né? Ela foi resultado aí de muitas lutas do movimento negro no Brasil, que reivindicavam aí uma educação mais representativa e que mostrassem a contribuição dos povos africanos na formação da nossa sociedade. Lembrando que antes disso, a história ensinada ela tinha esse viés eurocêntrico, né? O foco era na colonização portuguesa e os negros eram retratados apenas aí à escravidão, né? Então, oferecendo uma visão limitada, né, das contribuições culturais que esses povos trouxeram aqui para o Brasil, né? Então, por conta disso, é provável que muito acervo, né, das nossas bibliotecas ainda reflitam, né, essa realidade. Então, para que essa lei seja efetiva, né, não adianta, né, a escola aí querer ensinar esses conteúdos se os livros disponíveis, né, continuam sendo os mesmos, né, sem essa diversidade de perspectiva. Então, por isso, né, as bibliotecas elas têm um papel fundamental para que essa lei realmente funcione, né? Então é necessário a gente adquirir livros de autores negros, né? Ou seja, que falem sobre a história e a cultura africana a partir da sua própria perspectiva, né? Garantir que esses livros sejam acessíveis, né? Não fiquem aí escondidos nas prateleiras, né? E também, né, que sejam promovidos eventos, né, que incentivem então a leitura e a discussão dessas obras, né? Então, a segunda lei é a Lei 11.645, que é uma lei que veio para complementar a anterior, né? Ela veio aí 5 anos depois, em 2008, que ela amplia o escopo da lei anterior, né? Acaba incluindo aí a exclusão da história e cultura indígena. Né? Então, também foi um avanço importante, né? Porque até então os povos indígenas eram frequentemente retratados apenas como figuras do passado, né? Como se não existisse mais no presente, né? Então, é importante essa lei porque ela obriga as escolas a resgatar, então, as suas contribuições na área social, econômica e política, né? Pertinentes aí à história do Brasil, né? Então, assim como a lei anterior, né, é necessário, então, livros sobre a história e cultura dos povos indígenas contada pelos próprios indígenas, né, obras de literatura indígena, então, que mostrem aí a diversidade de mitos, contos e traduções, e também sempre prezar por material aí atualizado, né. Então, sem esse esforço, né, a lei, ela apenas acaba se tornando sem efeito real, né? Então, independente, né, se os professores solicitam ou não essas obras, cabe a nós, né, enquanto gestores, aí no caso de vocês, futuros gestores, levar essa demanda adiante, né? Então, até porque se isso não for aplicado, por exemplo, em sala de aula, a biblioteca ela pode se tornar, então, esse contraponto, né? Oferecendo aí por meio do seu acervo, né? E também, né, por meio de práticas de mediação de leitura, esse conhecimento, né, aos nossos leitores, né? Então, é importante, né, quando vocês estiverem aí redigindo, né, as políticas de desenvolvimento de coleções, né, nas bibliotecas aí que vocês vão atuar, citem a legislação, né, no caso aí, se for uma biblioteca escolar, enfim, né, sejam claros, né, em relação à inclusão de autores negros indígenas e também dessas temáticas, né, porque a política, ela é a garantia que esses autores e que essas temáticas, que como vimos, são historicamente marginalizadas, serão, né, de fato, incluídas, né, nos nossos acervos, né? É uma demanda que será explícita, né? É óbvio, né, que como vocês viram, né, a política ele é um documento criado institucionalmente, né, a partir de uma demanda da comunidade, né? Mas percebam, né, que se tem todo um sistema, né, que foi criado para limitar aí a circulação desse conhecimento, não seria, né, bem provável que essas pessoas, que a nossa comunidade não se deem conta, né, dessa necessidade, né, uma vez que ele foi invisibilizado? Enfim, né, são questões aí para a gente se pensar. E por fim, né, bom, ao longo desse vídeo,
Eu tentei apresentar, né, esses conceitos, né, como a colonialidade e a branquitude influenciam o desenvolvimento de coleções e como as leis, né, elas acabam sendo ferramentas para a gente enfrentar, então, esse fenômeno, né? E agora, então, o desafio, né, é transformar esse conhecimento em ação, né? Então, eu convido vocês, né, após a visualização desse vídeo e também dos materiais que foram disponibilizados aí na plataforma digital, a participarem do fórum e da atividade proposta. Então, a ideia aí é vocês explorarem estratégias decoloniais, né, para desenvolverem aí coleções mais diversas, né? Então, qualquer dúvida, né, vocês podem aí me chamar no fórum e também, né, no nosso encontro online que ocorrerá aí ao longo da semana, conforme a data aí que foi agendada, tá? Um grande abraço, né, para vocês, né, e obrigada aí pela atenção.